Esqueci de montar a transmissão, só fica me ouvindo, caramba. Peraí. Esqueci de montar a transmissão, só fica me ouvindo, caramba. Peraí. Esqueci de montar a transmissão, só fica me ouvindo, caramba. Esqueci de montar a transmissão, só fica me ouvindo, caramba. Esqueci de montar a transmissão, só fica me ouvindo, caramba. Nossa, deu um loop eterno aqui, tá louco? Nossa. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Caramba, consegue pegar todos os sons possíveis e imagináveis. Pronto, acho que agora não vai. Aí, agora ficou quieto. Nossa, eu tava dando um loop infernal na página aqui de 3 vezes. Eu falei, lasqueira. Senão não dá. Agora tá certo. Pera aí, gente, que eu já começo a conversar com vocês. Faz um tempo que eu não entro na Twitch, deu uma desconfigurada em umas coisas aqui. Hoje tá animada a coisa. É, coisa passando, um monte de coisa. Lasqueira. Vamos lá. Ok. Ai, caramba, vamos conversar agora. Acho que minha câmera provavelmente deve estar desconfigurada, deve estar meio desfocada, gente. Eu peço desculpas. Deixa eu dar uma baixada aqui na cor, que senão vai ficar muito estourado. Vamos lá. Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Agora sim, dá pra gente conversar um pouquinho. Faz um tempinho aí que a gente não se vê, né? Deixa eu mexer aqui nos equilíbrios de som. Rebaixar os decibéis, assim não fica gritando pra vocês. Vamos lá. Maneca, Maxon, muito bem-vindo. Santista, Luiz Willer. Eu não sei pronunciar esse nick. Jonathan, VGBR de novo. Xande, Márcio, tudo bom? Galera, sejam muito bem-vindos, né? A gente tá retornando aí pras nossas lives. Eu passei um tempo. Hair Screen, bem-vindo. Meio afastadinho, eu tive alguns problemas de saúde e agora eu tô de volta, né? Entre outras coisas também, aumentou demais o trabalho. A gente ficou muito atolado, então foi meio difícil coordenar esses últimos tempos. A gente. Daqui a pouco a gente já começa a responder a VGBR, a gente vai por partes no bloco de hoje, tá? Que aí a gente consegue atender tudo sem deixar vocês sem resposta. A primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é conversar um pouquinho a respeito de preços, né? E vamos falar um pouquinho de Catarse. Que aí quando eu for falar de lançamentos de abril e maio, aí eu respondo as dúvidas de vocês. Basicamente é o seguinte, gente. Eu sei que tá difícil pra todo mundo. E que é sempre muito complicado quando a gente faz esse ajuste de preço. Mas a gente tá passando por outra onda de aumento de preços no mercado, tá? A gente recebeu hoje o informe da Suzano Papel e Celulose. Não é só ela, as outras também que a gente trabalha já emitiram comunicados. Vai aumentar mais 35% no papel, tá? Principalmente em papel com acabamento plastificado, que é o caso do coucher, esses papéis com acabamento brilhoso, né? O offset já tinha passado por um aumento violento da última vez, tanto é que
quando a gente teve que fazer o reajuste das coisas, subiu bastante. Os papéis derivados do PISA e de outros também já tinham sofrido um aumento violento no começo do ano. Então a gente está ainda tentando se acomodar com as novas realidades de orçamentos do mercado editorial, tá? Isso tá assim para todas as editoras. Eu acredito que vocês tenham acompanhado também as demais. E aqui eu tô falando, acho que por todo mundo praticamente. Devir, Panini, Mino, Nemo, Autêntica. Teve reajuste também no preço dos livros de editoras livreiras também. Porque tá bem complicado. Quando a gente trabalhar segurando esse aumento de preços para não repassar para vocês. Chegou num ponto em que a gente não tem mais condição de fazer isso. Porque realmente tá num patamar, assim, impensável. E então, como aconteceu isso, a gente obrigatoriamente teve que fazer reajuste nos nossos lançamentos e nos nossos quadrinhos. Deu uma caída, deu uma travada aqui na câmera. Vamos lá de novo. Bom, mas de qualquer forma vocês vão me ouvindo. Enquanto eu reinicio a webcam. Basicamente, a gente não tem mais como lidar com essa realidade de preço gráfico e teve que repassar. Então, o que a gente está tentando fazer, apesar dos pesares aí, a gente tá tentando escalonar e diluir esses custos, né? Então, assim, vocês vão ver que houve um aumento abrupto nos preços de. Obrigada pela inscrição, ó, que seja muito bem-vindo. Então, assim, já a Tex, principalmente as de banca, já tinham passado por um aumento considerável. Vocês viram também que a gente fez a conversão de alguns títulos de Tex para formato italiano, Miolo e papel offset. Isso aconteceu por conta dos custos, porque não tinha mais como segurar, ia para um valor muito alto, muito impraticável se a gente continuasse no formato anterior. Isso aconteceu com a Tex anual e vai acabar acontecendo com algumas outras versões também. Porque chegou num ponto realmente em que, assim, para a gente conseguir manter o equilíbrio entre tiragem e preço, ou a gente teria que tirar muito e ter uma perda muito alta e lidar com um prejuízo, ou a gente ia ter que repensar na forma de publicação dela e tentar fazer um reajuste parcelado para vocês. Então a gente acabou optando por isso. Eu sei que vocês detestam, né, quando a gente vem falar sobre reajuste, etc e tal, mas infelizmente é algo que precisa ser falado, precisa ser explicado. Porque, assim, tem esse reajuste agora, que começou a valer exatamente dia hoje, 1º de abril. E já tem outro previsto pro fim de maio, tá? Então, assim, fica complicado. Então, a gente, né, eu sei que fica difícil, nem todo mundo consegue manter o ritmo de aquisição. Eu sei que muitos dos nossos leitores também consomem de outras editoras. Mas a gente tá tentando fazer o máximo possível. E até ter uma política de pré-venda mais agressiva, tentar encaixar outras coisas, negociar outras coisas com as gráficas para de repente trazer outros tipos de brindes gráficos. A gente tá tentando equilibrar na ponta do lápis pra ver como que a gente consegue fazer para tentar manter a qualidade, né? E continuar trazendo conteúdo para vocês. Mas, basicamente, isso que o Luiz Willer, né, que falando que Tex Coleção migrou no formato italiano, eu acho que esse é um futuro meio certo para qualquer título de Tex, tá? A gente tem discutido muito isso dentro da editora, porque infelizmente a gente talvez não consiga continuar com uma segurada de preços aí pelos próximos anos para Tex, entendeu? Mesmo nesses formatos de banca, talvez ele acabe sendo convertido em geral. Vai haver uma mudança de preço? Vai, obviamente que vai, porque quando a gente sobe para o formato italiano, você está lidando com um formato maior, com papel offset, que também não está barato no mercado. Mas assim, em termos de aproveitamento, qualidade, custo-benefício, acaba sendo um pouco melhor. Então, a gente acredita que, eu acho que até no máximo 2023 a gente já esteja com essa realidade de mercado correndo, tá? A Mitos hoje no Brasil ela é a única que ainda está usando
o papel derivado Pisa e Família, né? Porque tem papel hoje em dia de derivado de jornal, por exemplo, que você não acha mais no mercado, porque também tem isso. A gente toda hora tá lidando com falta de papel. Então é muito comum, às vezes, a gente mandar um orçamento pra gráfica e a gráfica retornar pra nós falando que não tem esse papel disponível pra compra. Entendeu? Assim, não é que está indisponível, é que não tem mais, ele não é mais feito. E isso já tá acontecendo com outros tipos de papéis. Então, assim, é muito complicado, porque as bobinas ficaram mais caras, não é só uma questão por causa do preço do dólar, porque, assim, eu não sei se você sabe, mas o papel é commodity, né? A commodity, ela não só funciona em função do dólar, mas ela também roda e ela orbita em relação a questões de especulação de mercado. Então, a commodity, ela é um bicho muito estranho de lidar e ela não tem um preço autorregulamentado. Então, o que que acontece? Ela sobe, ela dispara. Então, assim, o fato do dólar estar alto colabora, colabora. Mas por ela ser uma commodity, ter toda essa parte de especulação, ela dispara de preço, entendeu? Então, assim, tem muito tempo que a gente não vê aumentos consecutivos de mercado. É, até para nós, em termos de contas, a gente assusta, porque muitas vezes a gente precisa fazer 5 orçamentos e 5 recálculos de orçamentos para tentar fechar um preço médio, entendeu? Então, assim, é a gente fica tentando achar soluções. Então, seja mudança de papel, seja mudança de formato, seja tentando fazer o melhor custo-benefício. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, muita gente às vezes fica muito brava com a mudança e tudo mais. Eu sei que teve alguns leitores que não aceitaram bem a mudança de formato no Text Coleção, mas é porque a gente não tem jeito, tá? Chegou-se num ponto em que ou a gente faz a conversão, ou a gente ia ter um produto muito caro, uma durabilidade muito inferior, o que talvez não pudesse ter papel disponível, tá? E a Mits, por exemplo, hoje, que era o que eu estava falando anteriormente, né? A Mits hoje é uma das únicas editoras no Brasil que está utilizando ainda a família do Pisa. E as gráficas já vêm meio que nos intimando aí nos últimos 15 para 16 meses que esse papel vai deixar de existir em breve. Então, inevitavelmente a gente vai ter que fazer essa transição pro resto de tags, tá? Mas não tô falando que isso vai acontecer agora, a gente ainda tá estudando, mas isso é uma realidade que a gente vai ter que lidar e a gente espera muito que vocês entendam, que vocês apoiem, colaborem, né, com isso. Eu sei que é sempre muito difícil quando a gente tem que mudar padrão de coleção e tudo mais, mas tenham em mente que vai ser uma mudança melhor, né? A gente já tem revisto bastante também as nossas políticas em relação a tags, a gente tem tido algumas republicações mais inteligentes, por assim dizer, né? A gente não está com um catálogo tão inchado hoje para Tex, mas a gente está tentando otimizar essas republicações para trazer uma coisa mais definitiva para quem já é colecionador muito antigo, né? E para principalmente para quem é novo não se intimidar a entrar nesse mundo. Então a gente está sempre de olho nessas duas frentes. Atentos também ao que o resto do mercado está fazendo. Infelizmente, o mercado brasileiro ele tem uma realidade muito distinta da europeia, né, da italiana no caso. Então, não dá para trazer tudo que sai lá aqui, mas de tudo que a gente tem hoje, a gente está sempre revendo essas coisas, que é para não enforcar vocês, não enforcar o leitor. Eu sei que muita gente pode falar, mas é mentira, porque a editora tal fez de tal jeito, e aí não faz, e aí eu sempre peço para vocês sentarem para fazer aquela reflexão básica, né? Cada editor é um mundo em si, praticamente. Então, a gente não pode, por exemplo, comparar o universo da Mitos com o universo da Panini. É muito diferente. Não dá pra comparar o universo da Mitos com o universo do Pokémon King. E vice-versa. Não dá pra comparar assim por diante entre as outras. E quando a gente fala com editoras que rodam via Catarse, é mais impossível ainda, né? Porque em geral elas não têm musculatura editorial, elas têm um sistema mais enxuto de produção. Então tem outras coisas envolvidas e aí é muito delicado. Mas todas elas estão passando exatamente pela mesma situação. Tanto é que mesmo nessas de Catarse, se vocês verificarem os percentuais em relação ao valor do financiamento, eles têm sido cada vez mais sensíveis em relação à parte gráfica, justamente por conta desses reajustes, tá? Então é sempre essa questão que tem. Eu vou responder algumas dessas perguntas que estão sendo feitas, especificamente em relação à questão dessas mudanças de formato, de papel, etc e tal, beleza? Vamos lá.
Seria possível quando migrar para o Tex? Então, né, foi o que eu falei, Luiz. A gente ainda não tem prazo para que isso seja realizado. A nossa previsão é que até 2023 a gente já tenha feito essa transição total, tá? O Breno também está perguntando, né? Vamos lá, Breno. Em alguns casos, na verdade, acontece isso não porque não dá para fazer porque esticou, mas é por causa do arquivo original. Funciona assim. Nos novos, todos são digitais. Aí é super simples de fazer. Então, os materiais de 2000 e... acho que é de 2008. Eu acho que de 2008 pra frente é tudo digital, se eu não me falha a memória. Então, assim, tá tudo feito bonitinho, tá tudo passado convertido, não precisa fazer nada. Antes disso, eles estavam em fotolitos. Então, tanto os arquivos originais que a gente recebe da própria editora estão com esse problema. Então, você tem que fazer muito retoque para poder fazer esse redimensionamento, né? Que vocês chamam de esticar. Então, muitas vezes nessa, pode dar aquela perdida de qualidade, mas é por conta disso. Porque nem sempre você trabalha com um arquivo já digital. Você tem que trabalhar ainda na origem. E com esses, principalmente os mais antigos, dá um pouquinho de dor de cabeça porque nem todos eles foram convertidos. Quando eles não são convertidos na matriz, quando eles mandam os arquivos limpos, assim, vamos dizer, limpos não, grosseiros, é mais difícil de você trabalhar. Então aí é mais complicado, tá? Por isso que dá essa impressão que dá essa perdida de qualidade. A Júlia, os antigos, a gente tem tido esse problema justamente por conta disso. Porque os arquivos raiz são todos de fotolito, mesmo os lá de fora, eles não têm eles digitalizados. Pra nós é uma dor de cabeça sem tamanho, porque vocês não fazem ideia do perereco que é pra gente conseguir fazer essa condensação, tá? Assim, muitas vezes eles vêm no formato italiano, que é o formato original deles. O problema é eles estarem em fotolito. Porque quando você faz a conversão do fotolito, se ele não estiver bem tratado, ele pixela. Entendeu? Então, Seitou, respondendo o seu problema, não é o problema do formato italiano, né? Nem o formato original da arte. O problema é o tratamento que ela recebe, tá? Porque essas daí, muitas vezes não, as antigas foram trazidas do fotolito. Vejam, quando elas foram publicadas, o sistema de publicação era tudo papel. Então, muitas delas não foram retocadas. Então, não teve tratamento. Então, eles mandam do jeito que tá, entendeu? Eles fecham o arquivo digital e mandam pra você. E mandam no grosso. Então, muitas vezes, pra fazer o tratamento, não fica bom. Mas a gente tenta fazer o máximo que dá pra deixar ele o mais limpo possível. Então, Jonathan, a gente não tem problema com o offset. Tá? O offset não é um problema de demanda, ele é um problema de preço. Porque de tempos em tempos ele sobe bastante de preço. Foi o que eu falei. No começo do ano, assim, os papéis porosos reajustaram. Vamos dizer assim, né? Então, offset, off-white, que o Luiz Vieira comentou, né? Falando que o papel da Tex Willer é bom, que ele é um parente ali, mas também o off-white, por exemplo, do Tex Willer, não é o mesmo que a gente já utiliza desde o início da coleção. Porque não é mais fabricado, passou para outro. Então tem todas essas nuances. Às vezes é uma dor de cabeça sem tamanho mexer com isso justamente por conta disso, entendeu? Dessas demandas de ter, não ter, ter bobina, não ter bobina. Então é um inferno trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Então, gente, é assim. Vai ter reajuste, tá? A gente tá tentando trabalhar o máximo para segurar isso por mais tempo possível. Tá difícil, tá? Porque os custos de impressão são severos, eles estão judiando bastante o mercado como um todo. E quando eu digo de aumento, eu não tô falando só pra Bonelli, eu tô falando geral. Então, vocês viram que Hellboy teve aumento, Conan teve aumento, a Juiz Dredd vai ter aumento agora, porque a gente vai trazer o próximo Essential e tudo mais. Mas basicamente, não tá dando pra comportar nas contas esses reajustes sem ter o repasse, tá? Então, isso que eu quero que vocês tenham em mente. E tanto não é mentira do que eu tô falando, que vocês veem, né? Evidentemente, as próprias produtoras estão postando. Vocês veem que é muito comum hoje as pessoas terem acesso a essa informação. Sempre aparece nos grupos falando sobre os reajustes. Outras editoras também comentam justamente por causa disso, que é uma realidade que, infelizmente, tá lascando, porque não tem condição, tá? Gente, a gente vai passar para um outro tópico agora, que a gente vai falar de catarse também, tá?
Ahn, eu vou responder as perguntas na parte quando a gente for falar sobre abril e maio. A gente vai respondendo as perguntas por tópico, tá bom? Então, o que aparecer agora de dúvida de Catarse, a gente fala de Catarse. As outras que forem aparecendo, que for sobre lançamento, sobre coisas de pré-venda, vi que vocês estão perguntando de Hellboy, eu vou responder, tá? A gente deixa pra responder na parte que a gente for falar dos lançamentos. Que aí eu falo dos lançamentos que vem pra esse mês de abril e para o mês de maio. A gente bate um papinho em relação a eles. E aí a gente responde todas as dúvidas. Sobre Catarse, é o seguinte. ah, muita gente ficou em dúvida se a gente ia dar segmento no Tex em cores ou não, né? A gente decidiu fazer um teste com o Tex em cores número 51 e colocá-lo no Catarse, tá? Para financiamento coletivo. E a gente quer ver se vai dar certo. Porque assim, infelizmente, Tex em cores, a gente não consegue fazer uma viabilização independente para fazer a publicação regular dele. Não tem condição. A gente não consegue acomodar os fatores de tiragem e de preço. Não dá. Então, a gente vai tentar fazer via Catarse para fazer pelo menos o subsídio de uma boa parte do custo, principalmente que é o mais sensível, que é o gráfico, para a gente tentar viabilizar uma tiragem mínima para atender os leitores que têm interesse dentro da Tex em cores. Então, o que a gente pensa? A gente vai fazer um teste de Catarse para Tex em cores. E a gente vai fazer um teste também de como vocês recebem Catarse para mitos, né? Porque é diferente vocês terem uma editora independente com Catarse e vocês terem uma outra editora estabelecida com Catarse. Eu sei que às vezes pode ser estranho, o pessoal pode se sentir um pouco lesado e tudo mais. Então a gente quer sentir vocês. Se vocês apoiam ou não. Porque realmente tem coisas que a gente adoraria publicar. Como é o caso que o Murilo tá falando aí, né? Sobre edições nas parrudas de Dylan Martin pelo Catarse. A gente tem vontade de trazer, inclusive, outras coisas deles, tá? Como é o caso da Color Fest, por exemplo. Mas a gente não tem capacidade para fazer isso porque não tem demanda suficiente para a gente incorporar uma tiragem, sei lá, de mais de 3 mil unidades, entendeu? Então, fica mais complicado, fica mais sensível essa questão. Mas a gente não queria deixar de atender vocês, porque tem muita gente, assim, muita gente que quer, mas não chega a esse mínimo que normalmente a gente precisa trabalhar para ter uma realidade de tiragem ou para possibilitar trazer outras coisas, ou que de repente o licenciamento vai sair um pouco mais caro. Então, a nossa ideia é justamente fazer isso. Então, a gente vai criar esse primeiro catarse, que é da Tex em Cores. A gente, inclusive, está finalizando os textos de apresentação. A gente explica um pouco em comparação também sobre como que é o nosso mercado, como que é o mercado italiano, por que tem essa diferença, por que acabou acontecendo isso, quais são as razões que a gente acabou avaliando, etc e tal. E dando certo, a gente quer estender isso para outras coisas, né? Aí a gente vai fazer alguns outros testes de algumas outras edições especiais, de repente algumas edições comemorativas, etc, 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 tá? Então, o que acontece é que a gente literalmente vai sentir o que vocês vão falar. O formato é exatamente o mesmo, Luiz Willer. Não muda nada, tá? A única diferença é que ele vai vir pelo Catarse, justamente porque, assim, a demanda pela Tex em Cores é baixíssima, tá? Ela é uma revista que estava dando prejuízo, mas para não deixar de atender vocês, a gente vai testar se via Catarse dá para fazer a viabilização. Dando certo, a gente vai continuá-la por lá, tá? Para fazer essa manutenção. E a gente vai tentar trazer outras também no mesmo esquema em que a gente não tem sensibilidade para tiragem, tá? Deixa eu ver o que apareceu de dúvida. Sendo obras que não teriam outra opção no mercado padrão, vir pelo Catarse não é um problema para mim, independente da editora. Então, Saito, é justamente isso que a gente quer testar, né? Se a galera tivesse opinião bacana, que eu também sou assim, eu não ligo muito se é uma editora grande ou não. Mas o pessoal acolhendo bem essa ideia, isso com certeza vai viabilizar outros projetos. Outros projetos, inclusive, que eu tô louca pra trazer, mas não dá. Vamos ver, Doctor. Então, Doc, não é a maioria que pensa assim, tá? Na verdade é o seguinte, a Tex Edição Histórica e a Tex Ouro e a Tex Coleção são três irmãs que têm problemas de publicação, aliadas a Tex em cores, tá?
Essas três primeiras que eu falei, né, que são as que você cita, coleção, edição histórica, e eu já incluí aqui a Texoro, elas são edições que elas se desgastaram muito com o passar do tempo, elas subiram muito o valor de compra delas pro produto que elas estão retornando, tá? E aí o que que acontece? É, ela começou a ficar muito sensível, entendeu? Principalmente a histórica e a coleção. A Ouro tava na hora de parar já, porque a gente tem outros projetos para esse tipo de história e tudo mais, e a gente não queria saturar as republicações. Mas essas duas são bem sensíveis, assim como a Tex em Cores. Então, assim, a Tex em Cores ela já estava no prejuízo. Essas outras duas elas já estão na margem do prejuízo, entendeu? Então, assim, não tem como fazer a manutenção das três. Por isso que até que, apesar da gente também concordar que seria uma edição definitiva, as pessoas não têm uma predileção por ela por dois motivos. Impressionantemente, o pessoal de Tex não aprecia Tex em cores, tá? Não aprecia Tex colorizado. E tem um outro problema. Como ela deriva da Tex Coleção, a Tex Coleção não é muito popular entre os leitores. A maior popularidade é sempre da Tex, foi aquela que apareceu aqui lá em 71 com a VEC, entendeu? Então, muitas vezes acontece esse tipo de coisa e as pessoas simplesmente debandam. Então, quando elas têm que optar por um material, elas acabam optando o quê? Pelas techs e pelas derivadas da techs, e não pela coleção e derivadas da coleção, entendeu? Então, por isso que é mais sensível essa questão dessas três irmãs mais a ouro, né? Que a ouro acabou porque eu já tinha que dar no tempo mesmo. É... Não sei se eu me fiz entender. Se não ficou claro, pode postar de novo aí que a gente conversa mais um pouco sobre isso, tá? Luiz, ela continua no mesmo formato que a anterior, tá? Não tem como fazer mais páginas ou mais como ela fora por causa do contrato, tá? É por força de contato. Carlos, acho que eu respondi a sua pergunta respondendo o Luiz. A gente não pode fazer essa por conta do contrato, tá? Porque ela ainda é feita assim. Vamos ver. Se tudo der certo e ocorrer assim, talvez seja uma coisa pra gente incorporar nas próximas, tá bom? Luiz, é um pensamento que existe, tá? Porque é bem sensível. Talvez isso aconteça. Porque ela tá com o mesmo problema da Tex em cores. Mas isso vai ser uma coisa que a gente vai analisar mais pra frente. Então, Murilo, esse do Catarse, tem, assim, tem coisa da Color Fest que é muito boa, mas tem que fazer curadoria. O Almanax e Max é legal. E tem uma outra que são os especiais, que sai aquela especial da Odiciano Esclave. Aquela coleção é maravilhosa. Eu tinha muita vontade de trazer ela. Quem sabe a gente não possibilite, né? Se tudo der certo com o Catarse, que bom que isso aconteça. Então, Luiz, eu falei de migrar as que ficarem, tá? A Tex Coleção, se não ficar, e provavelmente ela não fique, aí não tem como fazer migração. Talvez ela passe por uma migração momentânea para tentar fazer uma última parte de contrato, mas talvez ela não seja editada. Talvez o conteúdo dela seja aproveitado em outras frentes, em algum especial. Talvez vá melhor, tá? Pegando atualmente as grandes letras de Tex. Ah, Jonathan, a Agatex, ela segue. Tanto é que a gente começou a quebrar em temporadas agora, principalmente para ficar mais fácil do pessoal se organizar por temporada, né? Pra se de repente acabar um volume e a galera não ficar desesperada e ficar desestimulada em comprar. Então a gente vai quebrar em temporadinhas agora, mas segue normal, tá? Bom, é, eu vi algumas outras perguntas aqui, mas é mais sobre outros assuntos. Especificamente de Catarse, a gente ficou alguma dúvida sobre a Tex em cores? Especificamente Tex em cores. Os outros projetos ainda a gente tá. Ainda são muito. É muito cedo pra gente poder falar neles, né? O primeiro de todos vai ser mesmo o volante da Tex em cores. E a gente tá fazendo um projetinho bem bacana pra trazer pra Catarse, pra ficar uma coisa bem legal.
Eu não tô vendo mais perguntas a respeito de Catarse. Vamos passar para o próximo bloco, então? Que a gente vai falar sobre agora. A gente vai falar sobre lançamentos. Depois dos lançamentos, a gente responde dúvidas sobre lançamentos recentes. E aí a gente passa para dúvidas gerais. E aí eu vou pedir para vocês a fazerem as perguntas gerais, tá bom? Só pra gente não ficar bololó, aquele bololó doido para responder, que senão a gente tem que voltar toda hora, tá? Eu peço desculpas, eu tô vendo todas as perguntas de vocês. A gente vai por partes, como diria a Jack, pra gente não ter problema e eu salvei o arquivo no lugar errado. Peraí, vamos abrir aqui que agora a gente vai falar sobre lançamentos, pré-vendas. Vamos responder dúvidas sobre lançamentos e pré-vendas. E aí a gente abre um perguntão geral falando sobre todos os assuntos, tá bom? Vamos lá. Abril e maio. O que espera nossos coraçõezinhos lindos para abril e maio, né? Vou já começar respondendo uma pergunta sobre promoções. é... O Breno pergunta, né? Você comentou em outras lives, a Mitz irá participar da Feira da Unesp em maio. Gente, é o seguinte, a Feira da Unesp este ano. É que assim, o pessoal da Unesp foi safado, foi sacana. Eles não conversaram com ninguém e aí eles resolveram passar para maio. A feira vai ser exclusivamente virtual, como foi no ano passado. A gente contava muito que fosse voltar presencial esse ano, mas eles não foram. Então o que a gente vai fazer? Tá? A nossa Unesp virtual vai acontecer agora em abril. Vai seguir o nosso calendário. Pelo seguinte, a Unesp sempre acontece em abril. Eles resolveram mudar para maio agora, porque a comissão organizadora deu uma deslizada na coisa, tá? Então, o que aconteceu? A gente, para nós, para vocês, a Unesp, ela vai virar mês de abril inteiro, e maio ela vai continuar sendo comemorada normal, tá? Então, assim, preparem-se que a gente vai ter muita coisa de novidade que vai entrar com 50% de desconto. Eu sei que era o que vocês queriam saber. Então, a gente vai ter coisas especiais que vão fazer parte, a gente vai ter kits promocionais que vão fazer parte da Unesp. Então, fiquem ligados, porque vai ter muita coisa, vai ter novidade diferente do que já rolou agora no Garage Sale, tá bom? Eu sei que vocês já estão perguntando de cupom, gente. Vocês me matam, não posso dar mais cupons do meu chefe, começa a descontar do meu salário, essas coisas. Tá? Vamos lá. Então, basicamente é isso. A gente vai ter mês de promoção em abril e vai ter mês de promoção em maio. Em maio, além da gente continuar rolando a ressaca da Unesp virtual, né, que vai começar agora em abril e vai se estender para maio, a gente também vai ter o aniversário da Mitos. Então a gente também vai ter coisas especiais do aniversário da Mitos no mês de maio. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer para esses 2 meses? Agora em abril, a gente já vem com 2 pré-vendas que estão sendo bem aguardadas pelo pessoal. Além dos de Bonelli normal, tá? Então, ó, para abril a gente vai ter. Entra segunda-feira no site, tá? Júlia Nova Série Volume 6, Dylan Dog Graphic Novel 5, Tex Coleção 517 vem chegando aí também, Zagor Nova Série Volume 8, Dylan Dog 28, Júlia 27, Tex Wheeler 39, Super Almanacs Tex 4, eu que tô mexendo nesse material também, Martin Mysterio 29, a Tex 630, Kim Parker 7. Bom? Aí no dia 5, o que acontece? Entram em pré-venda Slane, Senhor da Desordem e Omnibus do Dredge, Arquivos Completos Volume 1. Finalmente eles chegaram. Então eles chegam agora, com a pré-venda iniciando em abril. A previsão de entrega desse material final do Slane e do Omnibus do Dredge é para 20 de maio, tá, pessoal? É a primeira previsão inicial de entrega que a gente tem. Por causa do tempo de produção dessa galera. Provavelmente o Slane seja antecipado, porque esse produto aqui tá super adiantado. O Omnibus do Dredd, ele tá terminando de ser traduzido e aí é ripa para poder fazer o letramento desse material, a revisão. Então, assim, eu acredito que os dois devem sair antes desta data. Mas, como tem a parte da gráfica, é verdade, a gente não conta com o bumbum da galinha, porque as gráficas, por causa dessa questão de faltar papel, às vezes elas precisam comprar de outros distribuidores e demora. Vamos deixar pro dia 20 do 5,
tá? Então vamos manter em mente a primeira data que esses dois chegam para o dia 20/5, beleza? Já já eu respondo vocês, peraí. Para maio, não, eles ainda não têm preço, João. Ainda não tem preço, tá? Tá finalizando. Eu já falo já de conteúdo, tá bom, Cleiton? Para maio, durante o aniversário da Mitos, a gente vai ter, no comecinho lá do mês de maio, Julia Nova Série 7, HTX Volume 2 segunda temporada, Tex Coleção 508, Zagor Classic 3, Dylan Dog Nova Série 23, Júlia Especial 3, Tex Ouro 118, Tex Filler 40, Tex 631, Dragoneiro 15, e aí entraremos Joy Golem Volume 2, tan 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 tan, Omnibus do Tex, finalmente! Cheguei nele! Então, basicamente, a gente vai ter esses dois queridões aqui em maio para vocês. Talvez entre um terceiro título. Tá pendente de um orçamento vir pra gente saber se a gente vai colocar agora em maio ou se a gente vai postergar para junho. Bom, mas é um juiz dread também. A gente tá só verificando se vai dar para acomodar dentro desse mês de maio ou se vai postergar para junho. Não fiquem nervosos com isso, tá bom? Vamos lá. Sobre conteúdo de juiz dread, arquivos completos. Gente, o Juiz Dredd Arquivos Completos, ele vai publicar tudo que saiu nas progs de Juiz Dredd, tá? Desde o começo. Então, assim, são 38 volumes, tá bom? Que tem o Juiz Dredd Case Files lá fora. Atualmente ele está no 38º, mas ele é meio que a perder de vista, porque eles ainda estão editando. Então, ele vai publicar tudo. As velharias das progs e vai adiante. Então, eventualmente, em alguns ônibus que a gente publicar do Juiz Dredd, vai aparecer alguma coisa que a gente já publicou aqui. Só que 95% do conteúdo que for sair nesses Juiz Dredds é tudo inédito. Então, assim, esse volume 1, inclusive, já é praticamente totalmente inédito na vida. Tem algumas histórias que já saíram aí, em especial Brian Bolan, né, que era uma história clássica de Juiz Dredd, tinha um conteúdo e tal. Mas, assim, isso aqui, né? A parrudez é desse tamanho. Então, vai ter muito conteúdo inédito para vocês poderem acompanhar. Vem o Dredd super classicão, naquela pegada da Brian Bolan. Coisa antiga pra caramba, super divertida. A Juiz Dredd sendo Dredd em sua essência, então acho que vocês vão gostar bastante disso também. Eu não tô com o material original aqui de apoio, tá na editora, porque os meninos estão utilizando para poder montar os espelhos e fazer tudo bonitinho, então não vai dar pra eu mostrar pra vocês o ônibus do Dredd, tá? Mas eu prometo que na próxima live eu trago pra vocês e aí eu mostro como que é o gringo e como que vai ser o nosso, pra vocês poderem acompanhar o que vai ter de diferente também. A gente tá fazendo uma padronização de lombada, porque lá fora, no volume 11, muda a lombada, né? Que aí a 2000 AD passou a colocar o logo. Então a gente já vai incorporar o logo desde agora para poder ficar bonitinho a coleção inteira dentro do padrão da 2000 AD, tá? Vamos lá. Gente, outras perguntas eu vou responder já já, tá? Deixa só passar essa parte aqui dos pré-vendas e lançamentos, aí eu vou falando, beleza? Aí eu vou pedir para vocês, inclusive, mandarem de novo as perguntas para eu poder responder, tá bom? Não fiquem com os coraçõezinhos aflitos. Esses materiais eles ainda não têm preço, tá? O preço vai ser definido ainda entre hoje e segunda-feira, justamente porque tem alguns orçamentos aí pendentes só para vinda, para poder fechar o martelo. Mas saibam que teremos descontões em relação a eles, e eles terão brindes. Tá? Uma coisa eu já posso adiantar. O material do Slane, vocês vão ganhar o marca-página no machado dele, tá? Ele vai ter corte especial com faca, vai vir o machado do Slane no formato do marca-página, vai ser bem bonitinho. E no ônibus do Dredd, sabe o que a gente vai fazer? Pois é. Uma coisa que o pessoal não pensou muito ainda, mas a gente vai ter células comemorativas do Dredd. Cédulas de dinheiro mesmo, sabe? Dinheiro de Mega City. Então a gente vai ter cédulas comemorativas aí dos N juízes de Dredd para trazer para vocês para se tornar um colecionável aí único. Então vai ser bem bacana. A gente espera que vocês gostem do projeto, porque é pra gente ter pro muito juiz Dredd os colecionáveis das notas, tá bom? Fora isso,
Vamos lá. Joy Golem, nós teremos um pôster magnífico para vocês também, tá? Colecionável. E para o ônibus do Tex, nós estamos cotando os totens, tipo Papercraft do Hellboy. Tipo isso aqui, ó. Tô até com ele aqui para mostrar para vocês. Olha só. Esse é o Papercraft do Hellboy, tá? Ele é mais. Inclusive, o original que vai vir para vocês é mais grosso que isso aqui, tá? Esse daqui ele já é grosso. Ele é um papel cartão parrudo. O original de vocês é mais parrudo que esse aqui. E aí vocês colocam ele no apoiozinho aqui de pé. E aí ele fica em pezinho para vocês na estante. Fica muito bonitinho. Então o Tex também vai ter um conjunto desses. E a gente vai começar com o ônibus do Tex, tá bom? O ônibus do Tex, o conteúdo, a gente vai deixar para discutir numa live especificamente de The Tex, falando sobre o ônibus. Eu tô pendente com duas informações do ônibus só, inclusive de tratamento gráfico, tá? Para poder trazer para vocês todas as informações em relação a isso. O preço provavelmente não vai ser decidido agora, tá? Mas pelo menos assim, todas as informações gráficas eu já vou ter na mão para poder passar para vocês, para a gente poder fazer essa divulgação, para vocês poderem terem na mão, em primeira mão exclusiva, como é que vai ficar esse ônibus, qual vai ser o projeto gráfico dele. Tava pendente em dois projetos gráficos em relação ao acabamento. A gente optou por um bem bacana, eu acho que vocês vão gostar pra caramba, beleza? Então esse eu vou deixar vocês um pouquinho mais curiosos aí com as informações que a gente vai falar sobre ele, só sobre ele, a gente vai falar só sobre o ônibus, porque eu vou mostrar pra vocês o conteúdo, vou dar uma mostrada como isso está sendo tratado, vou mostrar pra vocês como tá o nível de letramento dele, então a gente vai fazer uma live especial só pra ele, beleza? Não, não fiquem nervosos com isso. Bom, isso é o que a gente tem de novidade pra essas coisas. Agora, vamos lá para as perguntas, certo? Vamos começar para as perguntas a respeito dos lançamentos recentes. Eu vi que teve gente perguntando a respeito do Hellboy, Universo Hellboy e BPDP Praga dos Sapos Volume 3. Galera, já está sendo enviado, tá? Fiquem tranquilos. Já tem gente que começou a receber. Eu vou até confirmar com o comercial como é que tá o andamento dessas coisas, tá? Pra poder verificar como estão os envios. Mas assim, no decorrer da semana, dessa semana que vai entrar e já na próxima, vocês com certeza 90% que comprou já tá recebendo, tá? Então fiquem tranquilos que já já que vocês estão recebendo o código de rastreio desses produtos em mãos, beleza? Vamos lá. Doctor, ele é PB. O ônibus é PB, tá? Agora, meu Deus do céu, vou ter que lembrar quais são as perguntas, peraí. Gente, seja muito bem-vindo. Tem o Clayton aí, tem o Instante do Tex, tem o RSN, tem o Adriano Soares, tem Oni, todos aqui. RSN, eu tô sem o número de páginas do Omnibus do Dredd, tá? Mas é igual lá fora, mesma coisa. E esse é MPB, tá? Até um determinado volume, os Omnibus do Dredd vão ser todos em PB. Aí depois eles passam pra cor, porque foi quando começou a ser colorizado as revistas, tá? João, LWC tá em falta? Tá, sim. Está. Mágico Vento Formato Italiano continua? Sim, Ali, continua. Fica tranquilo. Ele vem as 5 juntas no segundo semestre, tá? Nesse primeiro semestre são as Júlias, no segundo semestre serão os Martin. Os Martin. Os Mágico Vento. Marcelo Zá. Marcelo, tudo bom? Martin Mistério Gigante continua? Eu ainda não tenho esses dados para te passar, Marcelo. No momento, por enquanto, a gente vai ter esse. Talvez a gente tenha anualmente, mas eu ainda não sei te dizer, tá bom? Léo, existe alguma possibilidade de ser publicado Slane em ônibus no mesmo formato dos Hellboys desde o início? Léo, eu acredito que no momento não. O Slane, ele tem flutuância muito grande de teor de história. Tem fases muito boas, mas tem fases que você olha e você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então a gente tem um pouco de receio de repente pegar isso, tá? Como não tem demanda para esse tipo de coisa para Slane, então a gente não pensa nisso no momento. Mas a gente nunca descarta a ideia, tá bom?
Então, Adriano, Kim Parker 7 foi o que eu falei, né? Ele tá pra abril. Tô ali nos lançamentos de abril, tá bom? Cleito. Que coisa linda. Vai ser ordem cronológica. Então, meu amor, eu me perdi na sua pergunta. O que seria em ordem cronológica? O ônibus do Texas, o ônibus do Juiz Dredd. Me perdoa, é que tem tanta coisa que a gente tá falando que eu fico doidona. Peraí. Ó, vamos lá. Tanto do Tex quanto do Dredd vai ser em ordem cronológica, tá? Eu vou achar que vai ser do Dredd, mas é ordem cronológica. Vai seguir bonitinho como é a série de ônibus lá fora, tá? Então vai começar das prog e vem a cacetada toda. Aí depois, dando tudo certo nessa coleção, que eu espero muito que dê, a gente pretende trazer outros, porque tem outras séries de ônibus do Dredd lá fora, tá? Então aí, se der certo, a gente vai ter ônibus do Dredd até fazer bico, igual o do Hellboy. Tá bom? Dredd Essencial Origens esse mês. Não, Yoni. O Essencial Origens a gente não vai publicar agora, a gente trocou a ordem. O próximo que virá, e aí eu não sei se ele vem pra junho ou se vem pra maio, que foi o título que eu falei que ficou pendente, vai ser Juiz Dredd versus Juiz Morte, tá? Mas ainda tá. Justamente, lembra que eu comentei que tem mais um título que pode entrar em maio, quando eu falei dos lançamentos? É ele. Ele ainda, ou a gente deixa ele pra maio, ou a gente vai deslocar ele pra junho. Então, por uma questão só de acerto de contrato, a gente só precisa ver pra quando ele ficar, tá? Ônibus 2 do Conan esgotou no site, vai ter reposição. Eita, acho que deve ter acontecido algum problema de estoque. Deixa eu até perguntar aqui pro pessoal. Eu já mandei pergunta lá pra eles darem uma verificada do que aconteceu, tá? Vamos lá, Renato. Na verdade, eu não respondi a sua pergunta porque ainda não era hora de responder, tá? A gente não participou dessa parte do Fora do Plástico. A gente costuma, na verdade, é assim. A gente costuma participar e dar preferências para as lives dos nossos parceiros curriculares, né? A gente acha bacana valorizar os nossos parceiros. Então aí a gente dá preferência para eles. Como a gente já tinha coisas para fazer exatamente nas datas, então aí a gente acabou dando preferência para os parceiros que já são nossos amigos aí de longas datas. Carlos, eu respondi já sobre a Tex em cores, tá? A gente debateu bem longamente no início da live. Então tá, você depois dá uma curtidinha. Esse vídeo vai estar disponível aqui na Twitch e vai pro YouTube também. Aí vocês vão poder consultar sempre que vocês precisarem, tá bom? A Text Graphic Novel, a gente tá estudando para ela, na verdade, uma reformatação, tá bom? Porque ela, no formato que ela não tava muito legal, vocês não estavam gostando muito. Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Gente, o pessoal sempre se esbarra por grupo, por live, por coisa. Eu fico feliz que vocês tenham gostado da Twitch. Eu tô vendo muito mais gente interagindo aqui hoje, então ficou. É bacana. Eu fico feliz com isso. Yoni, já foi corrigido, tá? Foi uma disponibilidade temporária no site. O Omnibus Conan 2 já tá disponível para compra. Vamos lá, Murilo. Eu não sei para quando tá depois de um longo silêncio, tá? Ela não entrou para mim em relação de graphic novel. Eu não sei se vai ter aprovação para ela entrar nas histórias curriculares, tá? Mas, seguindo a lógica, tecnicamente ela sai. Vai rolar o box para guardar os ônibus do Conan? Vai. Ela vai vir no segundo semestre, tá? Fica tranquilo, estante do Tex. É engraçado falar com vocês pelo nick. Então fica tranquilo, tá? Mas vai ver sim. Foi aquilo que aconteceu. Tava previsto para vir com o volume 4.
o box. Só que como teve essa antecipação e a gente conseguiu rodar 2 volumes por vez, o coitado do box ficou no segundo semestre para terminar o desenvolvimento. Então, como veio o editamento do contrato, eles liberaram, não ia dar tempo de fazer. Se a gente fosse seguir na produção do Omnibus, ia demorar muito para ficar pronto, porque box demora para ser produzido, não é uma coisa rápida. Então a gente falou, bom, a gente vai dar uma cagada se fizer isso. Então a gente preferiu deixar ele no planejamento para vir junto com o número 5 e o 6 no segundo semestre. Aliás, gente, ó, já tá liberado, viu? O ônibus do Conan 5 e 6 vem junto para pré-venda lá pro segundo semestre, beleza? João Neto, o novo site tá como? Tá no papel ainda, ele tá sendo produzido. A gente tá fazendo agora a carinha inicial dele. Ele vai ficar muito mais intuitivo e ele vai ficar mais operante também. A interface dele vai ser muito mais amigável para vocês. Tá ficando bacana. Vocês vão gostar pra caramba quando entrar em implantação. Fora que vai ser mais rápido também a comunicação. Tem muito mais coisa automatizada. A área do cliente vai ficar muito melhor. Vai ter umas integrações muito bacanas. Vai ter funcionalidade para vocês acompanharem via WhatsApp, o rastreio. Vai ser bem. Olha, vai ser uma coisa maravilhosa. Então acho que vocês vão gostar pra caramba, tá? Mas aguardem mais um pouquinho, que assim, já começou a migração, mas a cara final vai demorar um pouquinho pra sair, tá bom? Ali, por enquanto, a gente não tem mais nenhum Tex Wheeler especial previsto, tá? Lá fora tem mais 2. A gente lançou aquele que era o especial, que saiu como especial de Natal, né? Mas por enquanto a gente ainda não relacionou outros. Se tiver, vai ser pro segundo semestre, tá? Porque vocês sabem, né? Meio de ano a gente sempre tem aditamento de contrato e a gente sempre roda alguns outros produtos. Beleza? Léo, Fantasma vai ter coisa publicada de Fantasma agora, ainda nesse semestre da Fratelli Espada. E pro segundo semestre vai vir os ônibus do Fantasma, tá? Eita, peraí, gente. Vixe, Maria. Subiu um monte de coisa aqui, peraí. Deixa eu subir um pouquinho. Luiz, esse esquema é um pouco inviável. Ela não é bem aceita para compra, tá? Então não tem como fazer esse tipo de volume alternado, tá? Pelo menos não ainda. Tudo vai. É que assim, isso é um teste. O Tex não tem tradição para esse tipo de publicação nesse formato. Tá? Não vai ser um volume barato também, isso eu já estou antecipando. Então depende muito de como for. Como vai ser uma biblioteca definitiva, a gente vai fazer o lançamento, vamos ver como vai ser, e depois a gente verifica a viabilidade disso também para fazer outros cursos, tá? Mas no momento a gente vai. Vamos fazer o primeiro teste aí com a Biblioteca esse comemorativo. Pois é, eu também tô, cara. Quanto mais Miola-verse, melhor. Segundo semestre já vai vir mais coisa, então. O Omnibus conterá publicações regulares e também as especiais não regulares. Linus, eu preciso que você me situe. Qual deles? Do Tex. Achei. Sars. Não, vai ter só os regulares, por enquanto, tá? Vai ser por série. Não é por tema, tá? Esse daqui é diferente. RSN, valeu por ter acompanhado a live, cara. Bom fim de semana pra você também. Pois é, Jonathan. 4 ônibus Conan por ano. A gente quer encher de Conan e vocês terem tudo completinho. E agora detalhe, né? A partir do volume 5 é inédito. Agora vem a casca para vocês lerem. Mensal do Tex Willer Jovem. Vai até qual número? Ione não tem essa informação. Lá na Itália continua saindo. Tá? Eles já chegaram a dar umas previsões, mas foram todas furadas. Tinham falado que ia chegar até o número 20. E tinham falado que ia chegar até o número 50. E ninguém falou nada. Então, assim, continua. A gente não tem previsão, tá? It's, eu não manjo muito da Twitch, mas você completando umas frases de subs e brindes por aqui. Tem algo rolando disso já? Maneca, a gente tem que atingir um determinado tempo de live agora, que vai liberando. A gente já tem uma loja montada para resgate de participação por tempo. Então, quanto mais tempo vocês ficam aqui interagindo, vocês vão acumulando pontinhos para trocar nessa loja, tá? A gente tá vendo agora de acertar bonitinho
Pra ver como é que tá funcionando, se isso tá funcionando ok, ou se a gente vai precisar habilitar outro plugin. Porque a Twitch andou fazendo uma renovação de padrão de política por causa daquela lei de proteção geral de dados, e tem uma porrada de plugin que deixou de funcionar. E um deles é o da loja. Porque eu tô vendo que ela não tá sendo nem exibida. Então eu vou ter que dar uma olhadinha nisso pra poder acertar. Quando tiver, a gente já avisa que aí vocês vão poder fazer todas as coisas e ir resgatando. Porque provavelmente no cantinho do chat, no cantinho esquerdo, tem onde envia a mensagem. Embaixo desse envia uma mensagem vai ter para vocês resgatarem algumas coisinhas. E aí vocês vão poder resgatando gratuitamente, não precisa ser inscrito. Não precisa ser sub para poder trocar na lojinha, tá bom? Ano que vem termina os Omnibus do Conan. Jonatas, indo nesse ritmo, sim, porque a gente vai ter 8 volumes, né? A gente tem um volume adicional a mais do que eles, que é o Conan the Slayer, e tem mais o Reader. Então, correndo bem, 2023 a gente termina Omnibus. Em Parker 7 já falei, galera. O lançamento de abril. Sim, Murilo. Nesse novo site vai ter esse quadrado com as informações técnicas. Vai sair. Não, onde saiu a história originalmente, não. Mas a gente vai ter tipo de papel, dimensão, tipo de capa e conteúdo cores ou PB. Tá? Então vai ter todas essas coisas. Não, Thiago, a gente vai converter Inferno na Terra em Omnibus também, tá? Não vai mais sair nada encadernado nas séries antigas, tá? Quando a gente falou de Juiz Dredd Omnibus bonitinho, esse vídeo vai ficar disponível, tá? Vai ter sim. Aí fica disponível tanto aqui quanto no YouTube. Aí é só você voltar direitinho, que a gente tá dando todas as informações lá sobre ele, tá? É isso aí. Gente, vocês têm mais dúvidas? Só pra me situar, se tem mais alguma dúvida que ficou em relação a essas coisas, se vocês estão com mais alguma dúvida claudicante no coraçãozinho de vocês pra gente poder resolver. Porque eu acho que o que a gente tinha pra colocar aqui foi. A gente, quando subir uma nova. Quando a gente for subir o Catarse, eu vou fazer uma live de inauguração aqui com vocês também, vai ser bem bacana. A gente vai bater um papo sobre isso, a gente vai abrir uma bonitinha aqui pra vocês e tudo mais. Aliás, pra quem tá aqui de espectador, eu acabei de receber uma notícia de que estamos tendo uma promoção no site chamada Promobomb, com alguns títulos com 75% de desconto. Eu recomendo que vocês acessem o site, tá? Estamos tendo uma promo bomba enquanto tá rolando aqui a nossa live, com títulos até 75%, com 75% de desconto. São limitadíssimos, tá? Vocês podem correr lá pra garantir, ó. Mandrake, BPDP Inferno à Terra, Zargo Origins Volume 1 e 2, Grendel vs Sombra 2000 AD, Noite dos Mortos Vivos, Juiz Dredd Trifecta e Missionário, Conan a Lenda Volume 3, Histórias Brilhantes, Heavy Metal Anthology e Juiz Dredd Magazine Especial estão com 75% de desconto, 10 unidades limitadíssimas no site. Corre lá, aproveitam, beleza? Luiz Willer, na verdade, não é que a gente parou de negociar com a Saraiva. Tem alguns locais que não estão mais fazendo compras. A Saraiva é uma delas. Ela não tem comprado mais de uma série de editoras, tá? Barizon, Ken Parker 2 por enquanto vai ficar indisponível, tá? A gente vai tentar colocar ele num calendário de reimpressão, porque como a série é longa, a gente vai precisar repor esses volumes faltantes. Então, por enquanto, ele ainda fica indisponível, porque realmente ele tá esgotado, tá? Não é só que ele tá indisponível, não, ainda não tem mais mesmo para vender. Então, foi um super sucesso. Então, ele vai entrar em cronograma de reimpressão, tá? Assim como vai acontecer com o Hellboy Omnibus também, tá, gente? Hellboy Omnibus volume 1 a 4 também tá elencado para reimpressão, tá? A gente tá só se acomodando agora para ver como é que a gente vai fazer isso por causa dos custos gráficos. Mas a gente vai trazer.
Sim, a Agatex vai super bem. Tanto é que a gente resolveu quebrar em temporada pra ficar mais fácil pra vocês. Porque aí, assim, às vezes esgotam volumes, começa a ficar muito longo, o pessoal às vezes não quer comprar, não quer aproveitar. Às vezes a galera mais nova fica receosa e tudo mais. Como o nosso sistema de reimpressão demora, e vocês sabem que demoram mesmo, a gente pensou em quebrar em temporadas pra vocês se organizarem bem, porque dá pra vocês se organizarem, inclusive, na estante, não fica aquela coisa. Tudo a mesma coisa, vocês conseguem organizar. E pra quem coleciona é melhor também, né? Não faço os novos e tudo mais. Então a gente tá quebrando por temporada, mas tá indo super bem. Tá? Bom, gente, eu acho que é basicamente isso, né? Eu tava rolando aqui, eu tava lendo algumas coisas mais antigas pra ver se eu tinha respondido tudo. Eu acho que eu respondi. Ah, Cleiton, na verdade tá disponível pra comprar não livro, tá? A gente não vai fazer reimpressão porque ele tem disponível. Se você entrar no www.umlivro.com.br e entrar em compras, eu vou até mandar aqui no chat pra vocês, que eu acho que você fica mais fácil. Eu vou disponibilizar o link aqui. Que lá tem, pra vocês adquirirem. E aí vocês podem adquirir, inclusive, com o miolo offset, tá? O sistema da Um Livro, cara, é maravilhoso. É um sistema disponibilizado para as editoras e de uma forma que, assim, óbvio, não vai assustar, tá? Porque ele tá com preço de capa atual. Então tem reajuste. Se tivesse reimpressão pela gente também teria também, tá? E vocês podem comprar por aqui as nossas edições esgotadas em formato italiano, tá? Vocês não vão achar algumas outras coisas, porque para determinados tipos de publicação é mega caro fazer isso. Mas para os formatos italianos é bem bacana e vocês ficam com isso disponível para vocês, tá? Ó, eu vou mandar especificamente o link do Dragoneiro Especial de lançamento. Aqui na coisa, olha só, é aqui, ó. É só você acessar, tá? Você vai com o link direto para compra. Tem tanto pelo site direto da Um Livro quanto pela Amazon, eles vendem pelos marketplaces, tá? É super seguro comprar. Esses caras, eles imprimem exatamente o livro que você comprou. Então, se você comprou uma unidade, eles vão imprimir essa uma unidade e vão mandar essa uma unidade magnificamente montada para vocês. Se vocês comprarem duas, três unidades, eles vão mandar duas, três unidades exatamente montadas bonitinhas assim para vocês, tá? Então, o sistema da Um Livro é bem bacana. Depois, Cleiton, se você tiver interesse, digita Mitos Editora pra você dar uma olhada nas coisas que a gente já tem disponível. Então, tem Martin Mister, tem Dylan Dog. Então, caso de repente não entre mais com reimpressão disponível no nosso site, vocês têm sempre um canal de compra fixo para adquirir aqui no sistema Não Livro, tá? É o que a gente chama de impressão do futuro, né? Que é a impressão sob demanda. Esses é possível fazer nesse sistema, como eu disse, não sai caro. Não tem como fazer isso com coisa com capa dura ou coisa em formato maior, porque aí. Então, o negócio é caro pra diabo, tipo. Passa de R$ 199, tá? Então, por exemplo, não dá pra colocar a Gatex ou Ken Parker aqui, tá? Realmente porque fica caro pra caramba o unitário. Porque aí você tem que pensar que é o unitário que eles fazem e são máquinas diferentes que fazem. Mas é isso, gente. Ah, em cores também não dá pra fazer com eles, porque fica bem carinho. Ai, a gente pensou, a gente vai matar o Cristão se fizer isso, é melhor não fazer. Vamos deixar só os preto e branco em formato italiano, beleza? Gente, é isso. Eu acho que agora ficou tudo esclarecido, tá? Eu agradeço a presença de todos aí durante esse tempo. Peço desculpas pelo sumiço, mas como eu falei, realmente eu tive alguns problemas de saúde fora do trabalho, então ficou bem complicado. Em breve eu trago uma novidade pessoal aí pra vocês. Acho que vocês vão gostar. Mas a gente deixa pra uma próxima live, beleza? Sexta-feira que vem a gente se encontra aqui de novo. Já espero estar com todos os plugins atualizados do Twitch já, para vocês terem acesso a irem resgatando os pontos para poder resgatar as coisas. Aproveitem essa promo bomb que acabou de entrar no site com 75% de desconto. Eu acredito que o pessoal do YouTube não vai conseguir aproveitar, mas vale a pena vocês darem uma olhada depois, porque entrou durante a live. Se vocês conseguirem, parabéns. E a gente se vê sexta-feira que vem às 4 da tarde para bater um papo aí a respeito das coisas da editora novamente e para trazer mais algumas novidades. Eu espero que até lá também eu já tenha as definições finais
do ônibus do Tex para poder mostrar para vocês, inclusive, o acabamento gráfico dele, beleza? Então é isso, gente. Dúvidas e sugestões, vocês sempre podem estar em contato conosco. Lembrando que esse vídeo fica disponível no YouTube. Se vocês tiverem alguma outra dúvida complementar depois, mandem lá também pra gente poder bater um papo, certo? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Um bom fim de semana e bem-vindo, Abril. Fora do dia da mentira, porque é muito real a promoção que tá rolando. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado pelo carinho.